Olá, estamos aqui em mais um episódio do Pode Semear, um podcast realizado pela Cereal Ouro com patrocínio da Neogen. E por falar em Neogen, a gente tem uma nova cultivar, que é a Neo 780 com casting list. Conta pra gente o que essa cultivar tem de diferente, Silvia. Então, pessoal, a Neo 780 com Casting List é um pré-lançamento da Neogen que veio para nós nessa safra. Cultivar com grupo de maturação 7,5, aqui para nossa região sudoeste goiano, chega com um ciclo médio de aproximadamente 115 dias, então isso é muito interessante, pensando na nossa região, que é predominantemente feito safrinha. Cultivar também tem resistência para cisto, a gente sabe da importância de cultivares com resistência para esse nematóide aqui na nossa região. Tem resistência para raça 3 e moderada resistência para raça 6, 9, 10, 14 e 14 mais. E um grande gargalo dessa cultivar também é a tecnologia com casting list, aonde possibilita o agricultor usar essa ferramenta para uso de glufosinato e 2,4-D. Nós sabemos que as áreas estão muito infestadas com plantas daninhas, é difícil o manejo, então nós precisamos sim de cultivares que tenham ferramentas para ajudar o agricultor. E a NEL 780 com casting list é uma cultivar que vai ajudar muito o agricultor pensando em biotecnologia, em ciclo e também em alto patamar de produtividade. Muito obrigada, Silvia. E para começar o nosso episódio hoje, vou me apresentar. Meu nome é Camila Fialho, estou como supervisora de desenvolvimento de mercado na Cereal Ouro e tenho aqui dois convidados muito especiais, dois engenheiros agrônomos que vão falar aqui um pouquinho das suas rotinas, que é o João Victor Cabral e a Silvia Félix. Vou passar a palavra para que eles se apresentem. Eu me chamo João Victor Cabral, sou engenheiro agrônomo. Hoje estou na atuação ali na linha de frente da Soitec, né? Sou assistente comercial da Soitec e faço toda a região aqui do sudoeste goiano e o Pontal do Sul goiano. Então, eu me chamo Silvia, eu tenho 29 anos, sou engenheira agrônoma também, formada aqui em Rio Verde. Vai fazer 4 anos agora, em maio, que eu me formei. E hoje eu estou no desenvolvimento de mercado da Cereal Ouro, atuando, né? Eu acho, na verdade, da minha primeira experiência é no desenvolvimento de mercado e eu estou até hoje nessa função. Os dois se apresentaram como engenheiro agrônomo e não contaram que são blogueiros do agro, viu? Mas eles são engenheiro agrônomo e blogueiros. Tô brincando. Mas obrigada, turma, por aceitarem o convite, por estar participando desse momento aqui. E aproveitando, esse podcast ele é feito para quem gosta do agro, para quem é interessado, para os produtores, para os agrônomos, para estudante, quem gosta e quer aprender um pouquinho mais. Dito isso, eu quero entender como que o agro chegou na vida de vocês. Conta pra gente. Então, Camila, eu costumo falar que eu fiz agronomia no pelo, né? Meus pais não são da área, a gente não tinha convívio muito forte com o agro. Minha primeira opção era agronomia, era veterinária. Eu vim de uma realidade totalmente diferente. Hoje eu crio cavalos, né? Eu sou apaixonado por cavalos, então meu primeiro plano era esse. Meus Qual o pais, nome da égua? Duquesa do Duquesa. Cabral, meu xodó. E então não era uma primeira opção para mim, até que certo dia, igual eu falei, não tem nenhum parente que é do agro, né? Então a gente vem de uma realidade totalmente diferente. Eu morei muito tempo na capital, lá em Brasília. Então lá não é o forte lá não é o agro, apesar de ter bastante no entorno. E aí, certo dia eu fui pro Corumbá de Goiás, que é uma cidadezinha lá próxima, no interior já, que a gente tem uma propriedade lá pequena. E tava certo de lá andando com alguns amigos, a gente foi tomar um açaí, chegou um cara lá junto, estressado, todo sujo. E eu perguntei, falei, ué, o que você tá fazendo? Ah, tá tentando finalizar minha matrícula da faculdade. E a gente conversou, eu falei, o que você vai fazer? Ele, agronomia. Eu falei, cara, tinha até interesse, vi uns vídeos, alguma coisa assim, tinha até interesse, mas não tá pegando mais inscrição, né? Isso uma semana antes de eu começar a cursar veterinária. E aí ele falou assim, não, tá sim. Aí eu falei, então eu vou jogar minha nota do Enem. Joguei minha nota do Enem, deu certo. Com uma semana eu já mudei, na outra semana já comecei a fazer faculdade. E aí fui morar fora já, morava na chacrinha que a gente tem lá. E então pra mim foi tudo de paraquedas, caiu de paraquedas. E hoje não tinha curso melhor pra me escolher, né? Aí sim. Então, quando eu vim para Rio Verde, eu tinha 9 anos de idade. Até então eu morava em São Paulo, na capital.
E eu não tinha o convívio com o agro, né? Eu não sabia dessa dimensão nem nada. Inclusive, quando eu cheguei em Rio Verde, eu nem gostava de mato. Eu olhava para os matos e falava assim, eu chorava, falava assim, não gosto disso daqui não. E aí eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, conhecendo a realidade da região, criando amizades e vínculos com pessoas do setor, e aí eu fui gostando. Meus pais, avós, eles foram criados no agro, mas em outra realidade, né? Ali no Piauí, então era muito diferente, tanto a questão cultural e também as culturas que eles trabalhavam lá, né? Mas até então eu só ouvia minha mãe, às vezes meu pai também falar como que era a rotina na roça antes, mas eu não sabia como era de fato, até porque minha mãe não queria que eu fizesse agronomia, que ela falava assim, você vai sofrer, você vai ficar puxando burro, não sei o quê, porque era muito diferente, era muito Uhum, sofrido antigamente, né? Claro uhum, que hoje em dia, a gente que está inserida aqui no Sudoeste, a gente vê essa imensidão, um agro muito tecnológico, mas uhum. não é a realidade de todos os lugares, né? Mas assim, então minha mãe falava que não, mas eu fui me inserindo nesse meio e criando gosto, e quando eu estava no ensino médio, eu falei, eu quero fazer agronomia, eu quero ser agrônoma, e as coisas foram se encaminhando, né? Então, assim, eu acho que o mundo foi me levando, a vida, na verdade, a vida foi me levando até a agronomia e aqui eu estou hoje. Muito bom, muito legal. A história de vocês, duas histórias diferentes, né? Mas os dois não tinham acesso ao agro e acabaram se interessando. E eu imagino que o que vocês esperavam do agro é um pouco diferente do que vocês vivem hoje, né? Talvez a sua mãe não estivesse errado, que é um trabalho muito árduo. Nossa. Como que é a rotina, Cabral, do agro? Você levanta e dá seus pulos. Como que é? Toma o seu café. Deus, Camila, é canseira? Vou mentir não, mas é uma rotina. O que a gente vive hoje, a realidade que a gente vive hoje é uma rotina muito corrida. Uhum. Então, a época de safra pra gente, esses dias eu até brinquei, né? Postei uma coisa lá que durante a safra você não tem vida social. É 100% focado ali, mas em busca de um bem maior. Mas é bacana ao mesmo tempo, você consegue conectar com muita gente, consegue conhecer muita gente. Hoje a gama, né, a rede de atuação nossa é grande. E aí, pensando em território e conexão de pessoas, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tá conseguindo comunicar o agro de uma certa forma. E a rotina, ao mesmo tempo que é exaustiva, é bacana, porque você entende um pouco da realidade, conhece cenários diferentes, traz um certo conhecimento diferente. A gente consegue, hoje na minha rede de atuação, né, com o que eu faço, eu consigo estudar o comportamento do material da Soitec ali, que está presente em diferentes localidades. Então, o material se comportou bem numa forma, numa realidade. Quando a gente traz para outro cenário, a gente estudar essa parte dele, entender um pouco mais do material. É até importante, até bacana a gente tá linkando essa parte, sabe? E eu acho bacana demais o que eu vivo hoje, né? A rotina que eu vivo hoje, cansativa, mas é muito boa. É muito dinâmico, né? Sim. É um dinamismo muito grande. Demais da A conta. gente aprende muito, a gente cansa muito, mas claro, né? Tem as épocas. Tem épocas que a gente não tem tempo pra nada, igual o Cabral falou, e realmente é assim. Mas tem épocas que é mais tranquila, também não é esse bicho de sete cabeças, não, né? Mas assim, é muito bom esse negócio. Pelo menos eu gosto muito. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de ficar presa, sabe? Coisas Aquela rotina monótonas, muito. aquela rotina. Então eu gosto desse dinamismo mesmo. É. E uma coisa que às vezes muita gente não sabe, quem vive isso, porque para quem está escutando, os dois têm uma função parecida. A Silvia no desenvolvimento de mercado e você na parte técnica comercial têm o mesmo objetivo, né? Que é levar o portfólio, fazer o desenvolvimento daquele material para que mais pessoas tenham acesso às informações técnicas e gerem vendas futuras. Então, eu imagino que é um trabalho bem dinâmico, igual vocês falaram, e a maioria das pessoas às vezes não tem noção, assim, do que às vezes precisa ser feito para conseguir o objetivo. Então, tem a parte de plantar o campo, tem a parte de avaliar. Traz para nós, assim, da visão de vocês, as etapas do trabalho que faz acontecer, que chega no objetivo final. Sim, Pode. pode. Pode falar? Tem Vai. certeza?
Camila, essa parte de geração de demanda é um mercado muito bacana. Eu tô gostando muito porque a gente começa antes do plantio, né? A gente tem que Uhum, prospectar os campos. A gente vai atrás juntamente com nossos parceiros, às vezes até de forma direta, buscando ali para a gente conseguir colocar e posicionar nossas cultivares nas propriedades. Então a gente tem esse contato com os parceiros, com os agricultores, e uhum. aí acerta tudo, já vem plantio. Vindo o plantio, a gente planta o campo, demarca, fica tudo certinho, avalia durante o desenvolvimento da cultura, e chega a época da colheita, a gente colhe o campo e colhe separado, tem que colher separado para a gente trazer o resultado para dentro de casa, quando a gente compara ela às principais concorrentes dela no mercado, sabe? Uhum, Então a gente consegue ter, igual eu falei, uma realidade. Hoje eu planto um material, vamos supor, aqui em Rio Verde, ele se comporta de tal forma do lado de tal cultivar. Quando a gente uhum. posiciona esse material numa caiapônia, por exemplo, ele vai se comportar ou igual ou diferente, também posicionado em diferentes, com diferentes concorrentes, né? Então é importante a gente ter e trazer para dentro de casa para a gente entender o comportamento dos Aí vai materiais. ter que, às vezes, ajustar a população, Isso. janela de plantio, né? De acordo com. A gente sempre fala, né? A palavra do agrônomo é o depende. Então depende de muita coisa, depende de população, depende de até de certa forma o clima interfere bastante. E aí a gente vai trilhando esses caminhos. Então, eu gosto bastante do desenvolvimento de mercado. Desses 4 anos que vão fazer agora que eu tô formada, toda a minha experiência dentro do desenvolvimento de mercado, eu acho muito importante o nosso departamento. Porque eu falo para todo mundo, tem muitas pessoas que me perguntam, ah, Silvia, mas o que que é esse desenvolvimento de mercado? Tem muitas pessoas que não estão vinculadas à nossa área e Uhum, têm dúvidas, né? E assim, eu sempre costumo falar, nós do desenvolvimento de mercado somos um elo entre o agricultor, o time comercial da uhum. empresa, né? Então, nós carregamos uma responsabilidade muito grande de levar aquilo que tem de novo no mercado para o agricultor conhecer. Eu acho que, claro, é muito legal quando a gente planta um campo, ganha, o produtor compra, isso é muito bacana. Mas, mais do que isso, a gente está em busca de resultado, de ver realmente como aquele material, aquela cultivar se comportou no campo daquele cliente. Porque todos os clientes que eu falo, que eu converso, eu falo, é muito importante a gente testar no seu campo, vendo a sua realidade. Porque a cultivar que eu trouxer para você e plantar aqui, pode ser que em outra fazenda sua mesmo não vai expressar o mesmo resultado, porque ela vai se comportar de forma diferente, igual o Cabral falou, que de acordo com a região que a gente vai colocar e as características, né, físico-químicas da área, ela vai expressar um diferencial, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho nosso de, primeiramente, né, convencer, levar, mostrar para o agricultor que a gente tem ferramentas novas no mercado. E é muito importante isso, cada vez mais ter mais possibilidades para o agricultor, não ficar à mercê de algo que já estava no mercado, né? Ele precisa de algo novo. E assim, a gente levar, conduzir o campo, mostrar que tem o novo para ele. Então, isso é muito importante. Eu adoro o desenvolvimento de mercado por conta disso. Que bacana. Então, assim, deu para ver um pouquinho de como é o trabalho de vocês, mas tem algumas coisas que acontecem no bastidor, nos bastidores, que às vezes nem todo mundo também tem acesso, que é a parte que vocês trouxeram, que é antes do plantio, planejamento, que é a prospecção do produtor, que é convencer ele a testar essa nova tecnologia, esse material novo, que é a parte psicológica que a gente fala, né? Que o agrônomo, ele não é só agrônomo técnico, além do conhecimento técnico que ele tem que ter o diferencial de entendimento de pessoas, né? Que é a parte de ter que deslocar para essas diferentes regiões, para fazer essas diferentes áreas e ter diferentes resultados, né? Então, eu acho que é válido que vocês. Eu admiro muito, né, o que vocês fazem, e acho que vocês podem trazer um pouquinho disso, dessa gama de coisas que vocês fazem, para além do conhecimento técnico que vocês adquiriram aí na faculdade. Conta para mim, o que que é? Que é além do conhecimento técnico, que as pessoas acham que, se é agrônomo é só ali, eu vou entender da doença, vou entender da semente, e pronto. Não é bem assim, né, Cabral? Não, a gente vive uma realidade muito diferente, né? Eu sempre falo, a faculdade vai te dar a parte técnica, Uhum. mas cabe a nós buscar a questão da experiência. Então, eu sempre falo para quem pergunta para mim, que está na faculdade, que quer ingressar no mercado também, busca estágio,
tenta o máximo possível. Eu creio que não é a época de pensar em ganhar dinheiro, é a época de pensar em ganhar conhecimento, que eu acho que é Uhum. importante demais para o nosso setor. E aí eu trago isso de certa forma lá nas minhas redes sociais, né? Então já vou deixar falar pro pessoal aí, ó, segue a gente lá, agro.cabral underline, acompanha a rotina, porque eu posto lá toda a rotina, né? Você falou aí desde a prospecção do campo, então eu venho já postando nessa questão do campo, posto a realidade, posto o que a gente vive no dia a dia, a parte boa, a parte ruim. Então, eu acho que a gente tem que mostrar assim essa parte de realidade para o pessoal entender um pouco da rotina e como que a gente trabalha, né? Como que é feito o nosso serviço. É um profissional completo, né, Silvia? Né? Muita coisa que a gente passa aí no dia a dia, muitos desafios. Sim, E para conseguir chegar no resultado final que faz a diferença aí, que o objetivo é levar a solução, né, pro produtor. com certeza. E aí, nessa pegada, eu queria que vocês trouxessem para mim um case de sucesso, que vocês falam assim, nossa, eu me senti muito agrônoma nesse dia aqui, que eu fiz algo, conta para mim. Pode chegar tarde, Silvio. Tá, eu vou falar de uma situação que eu vivi no Mato Grosso do Sul, Uhum, que foi muito interessante, aonde, dentro do desenvolvimento de mercado, como eu falei, essa importância de nós levarmos um novo para o uhum, agricultor, tinha um agricultor que ele só comprava diretamente de uma cooperativa específica e todo mundo me falava assim: não tenta, nem gasta energia, porque o agricultor fulano de tal só vai comprar, só compra da cooperativa e ele não compra de outra revenda ou empresa e tal. Eu falei assim: não, mas eu tenho a cultivar, eu quero mostrar para ele, e não importa nesse momento se ele vai comprar ou não da nossa empresa. Eu quero mostrar que tem algo novo para ele. E aí fui, conversei com ele e ele aceitou fazer o campo. E acompanhei o campo, tudo certinho. Quando colheu, o resultado foi muito bom. Foi uhum. muito expressivo a diferença. E o que que acontece? Na outra safra, ele estava comprando da empresa que eu estava trabalhando. Ai, Então, que assim, legal. foi muito legal, porque. E é aquilo, né? A gente não pode ouvir o não e ficar parado. Não, ele não compra por quê? Eu acredito muito que tem espaço para todo mundo nesse Uhum. mercado, né? Na fazenda, então tem espaço para todo mundo. Então eu fui lá e falei, eu vou fazer o trabalho. E se der bom resultado, aí cabe ele depois, né, querer comprar da empresa que eu estou ou não, mas eu mostrei e Você deu fez o seu certo. diferencial, Fiz o meu né? Estava diferencial. lá. E aí na safra seguinte, ele estava comprando da empresa que eu estava trabalhando na época. Bom demais, Bom né? demais. Camila, eu vou trazer uma realidade vivida dessa safra, Uhum. onde eu ingressei na área comercial, né, mais profundamente. E aí eu tava prospectando alguns campos e passei na propriedade, cheguei, conversei com o agricultor e conversando para entender um pouco da realidade que ele vivia, o que queria plantar. E ele me falou que ia plantar um material e ia aplicar certo produto em cima. E Uhum. esse material traz uma biotecnologia que não era resistente ao herbicida que ele ia aplicar. E aí eu falei pra ele, falei, cara, dá uma olhadinha certo se você vai aplicar ou não, porque a gente tem que falar com jeito, né? Porque senão toma patada. Mas aí, de certa forma, eu tentei explicar pra ele que o material não era resistente ao herbicida que ele ia aplicar. E aí a gente teve até uma discussão leve, foi até tranquilo. Ele falou assim, cara, mas o consultor que eu comprei a semente falou que era. Eu falei, então dá uma ligadinha pra ele, conversa certinho, porque ao mesmo tempo que eu queria colocar o campo, se eu colocasse, como a biotecnologia era diferente, ele ia aplicar e ia matar minha semente. Então, pra mim não era viável também. E aí eu trouxe essa realidade pra ele, a gente conversou ali, ele ligou pro consultor e realmente ele confundiu, né? E o material não era resistente, então a gente conseguiu prospectar um campo ali e fazer essa parte de geração de demanda. Então, eu consegui colocar um campo de geração de demanda ali. Durante a safra, eu acompanhei, né, todo o desenvolvimento da cultivar lá. Na hora da colheita também, a gente conseguiu colher o campo separado e agora está gerando venda. Então, isso para mim foi um dos maiores cases que a Nossa, gente muito tem, bom. que eu tenho já trazendo a realidade dessa safra, né? Nossa, show de bola. Muito Os bom. dois aí fazendo diferença
nos produtores que estão atendendo, gerando confiança, gerando valor. E eu acho que isso é muito satisfatório mesmo. Ai, dá. Essa é a parte que a gente comemora, né? Vamos dizer assim, porque a gente está falando, né? Muito dinâmico, todo dia uma coisa diferente que a gente vivencia. Cada ano a gente escuta, nossa, mas esse ano foi muito difícil. E aí parece que ano que não vai ser, né? E a gente vai aprendendo algo novo e a gente vê que o profissional que se destaca é aquele que procura realmente estar próximo, entender, querer levar mesmo solução e gerar confiança aí, que vai dando resultado no final. E aí tem a parte boa e agora eu queria ouvir a parte ruim, vamos dizer assim. Tem alguma situação que ficou marcada? Tipo, nossa, isso aqui foi muito desafiador. Não, assim, o desafiador pra mim foi a questão de mudança, né? Aham. Igual eu tive que morar fora. Na verdade, não foi uma obrigação, mas uma oportunidade. E eu sou muito de agarrar as oportunidades, né? Mas assim, a primeira vez que eu fui morar fora foi um choque pra mim. Então eu tive que aprender, era tudo novo mesmo, né? Estar longe de casa, aprender a me virar, aprender sobre culturas novas, igual quando eu comecei, já fui direto trabalhar com milho, entrei na safrinha e eu não tinha tanto conhecimento, então foi muito desafiador, né? Que às vezes me fez questionar se eu estava no lugar certo ou não, né? Uhum. Mas assim, experiência, aprendi bastante, né? E é isso. E sobre ser mulher no agro foi um desafio para você? Sempre é, até hoje. Mesmo vai fazer 4 anos de formada agora e até hoje eu sinto um impacto muito grande. Não falo que para o homem é fácil, não é para ninguém, mas parece que o homem tem mais abertura, né? Parece que a mulher às vezes tem que se mostrar 10 vezes mais profissional para conseguir essa abertura com o agricultor mesmo. Às vezes, não sei, eu tenho a sensação de que as pessoas olham e falam, ela não tem capacidade, mas por quê, né? No fato, por quê? Mas, assim, eu não falo isso de achismo, eu falo isso De vivência. de vivência, de tanto eu sentir na pele e também de conviver com outras mulheres que relatam a mesma situação. Então, é um desafio. Significa que o mercado não tem oportunidade para mulher? Não, jamais. A gente vê que cada vez mais vem crescendo o número de mulheres no agro. A mulher tem um papel muito importante, mas não deixa de ser difícil. Eu acho que eu posso falar também que eu tô nesse lugar de fala, porque eu também sou agrônoma e também já estive muito na ponta como você, e talvez seja pela uma realidade, assim, que é historicamente, às vezes era menos mulher que estava ali na ponta, acessando diretamente o produtor. Talvez era algo novo, não sei dizer. Mas aconteceu algumas coisas também comigo e eu entendo quando você fala que é um desafio. Ainda mais eu tenho 1,5 m, eu lembro de chegar às vezes na fazenda para poder levar alguma informação, algum conhecimento, e eu ouvi assim, tipo, o que essa menina tá falando, né? Então, assim, dá para entender o que você traz, como às vezes não ser tão levada a sério, não ter tanta credibilidade igual a gente gostaria de ter. Então, realmente entendo esse desafio aí que você passa. E você, Cabral, conta pra gente, alguém também te intimidou, Flor? Ué, mas Esse menino? Camila, eu acho que o próprio mercado, eu vendo uma realidade diferente, né? Eu consegui pegar algumas oportunidades na área de produção, na área de pesquisa. Então, quando eu cheguei na área comercial, que é a linha de frente, digamos assim, para mostrar a minha cara, para prospectar alguns campos, teve muita gente que abraçou a causa, que ajuda, que quer testar as cultivares, quer conhecer, mas tem muita gente também que vê como concorrente. Então, dá uma afastada, dá uma brecada na gente. E então eu acho que é basicamente entender o tipo de pessoa, o tipo, onde a gente pode gastar energia, onde a gente deve ir, o caminho que a gente tem que trilhar. Porque ao mesmo tempo que é bacana, é desafiador. Você fala, cara, mas eu só tô tentando ajudar e a gente acha que o mundo é mil e uma maravilhas, mas não é. E aí, esse foi um dos desafios que eu tive vivência, né? Que eu vivi essa safra, mas ao mesmo tempo me trouxe mais força, porque aí eu falei, cara, então eu tenho que buscar a confiança. E aí foi onde a gente conseguiu gerar muito campo, né? Justamente ganhando a confiança do pessoal no mercado. E também por conta da idade, né? Eu sou um cara novo, não apresento muito não, porque é muito só estrada de A lata, mas a lata não tá boa, não? é igual caminhão de usina. Bom de ano e ruim de latar.
E eu acho que como é que eu vou explicar para um cara que ele tem que plantar meu material, sendo que ele tem de experiência o que eu tenho de vida? Uhum. Então, é bastante desafiador essa questão. Eu pego muito nessa parte de relacionamento e confiança. Então, acho que a gente tem que trazer informação de qualidade para eles, sim, pro pessoal, para mostrar o nosso valor. Muito bom. E aí a gente vai crescendo, né, nesses desafios. É bem legal ouvir a história de vocês, ouvirem como o agro chegou e como vocês estão se desenvolvendo aí, vivendo essas realidades que é do agro, esse dinamismo, colocando na prática mesmo e desenrolando, dançando conforme a música, né? Então, a gente vê que isso vai agregando tanto pessoalmente como profissionalmente. Vai juntando bagagem, informação técnica, feeling, né? Querendo ou não, a gente, igual você trouxe, eu gostei muito que você falou, eu vou vendo onde eu devo gastar energia, onde eu não devo, vou entendendo, lendo ali se o produto é mais relacionamento, se é mais conhecimento técnico, e vai rompendo. Isso é bom demais. E uma coisa que vocês dois têm em comum, para além aí de ser profissionais bem capacitados, que é a coragem de exposição. Aí, Tanto a coragem para ir lá, bater de frente, prospectar um campo e tudo mais, como a coragem de se expor nas redes sociais, mostrando a rotina de vocês, o dia a dia, sendo vocês mesmos. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho para a gente de como é essa exposição, como é essa coragem. Camila, nossa senhora. No início foi difícil, não vou mentir não. Eu caí de paraquedas, eu falo assim, porque eu já vinha trazendo algumas situações de trabalho, né, durante meus estágios, uma época eu estagiei no Mato Grosso, então eu trouxe o que eu vivia lá porque para mim era diferente, e Uhum, pode ser que para alguém também era diferente da realidade que eu vivia na realidade onde eu trabalhava com hortaliças, caí de paraquedas num ambiente onde eu estagiei na maior produtora de algodão do Brasil. uhum, Então, foi uma realidade, foi um choque de realidade para mim e foi uma das viradas de chave da minha vida. E aí eu quis trazer isso para minha realidade, pensando no que eu vivia, eu falei, cara, meus colegas não conhecem isso aqui também porque vivem a mesma realidade que eu. E aí eu fui trazendo devagarzinho, fui postando alguma coisa ou outra ali, postava pouco. Deixei esfriar e aí, quando eu entrei na linha de pesquisa ali da BASF, foi onde eu falei, ó, bacana também mostrar um pouco dessa questão, o conhecimento ali dentro da pesquisa, dentro do melhoramento genético. E aí eu vim trazendo algumas causas e certo dia eu postei um vídeo, gravei o vídeo, né, vi uma problemática, uma cagada, vamos falar assim, gravei, deixei no telefone e fui trabalhar. Na hora do almoço, postei esse vídeo, voltei pro serviço. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, o celular tava cheio de notificação, trem de estourado, falei, mas que é isso? Até assustei. Botei no modo avião, falei, não vou olhar agora não. E aí fiquei por conta, fui trabalhar, fiquei ansioso, mas quando eu olhei assim, eu vi o pessoal comentando, falando, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então foi bacana. Eu falei, nossa, que mercado bacana. Eu falei, acho que dá pra me ingressar aqui. E aí comecei a linkar com alguns conteúdos mais técnicos também, postei a realidade do agrônomo. Hoje eu trago um conteúdo que é a questão do RDV, as notinhas, né? Acho que todo agrônomo vive isso. E aí vai gerando essa questão de interação com o pessoal, né? O pessoal vai se identificando. Então eu trago um pouco dessa questão no meu perfil hoje. E eu tento linkar a parte de humor com a parte técnica. Então eu trago esses dois, vamos supor, assim, essas duas vertentes, tentando linkar uma com a outra para transmitir uma certa forma de conhecimento e ao mesmo tempo ser leve, né? Então a gente traz o que a gente vive, a realidade, minha rotina, algo que todo aluno vive também, vamos supor, a questão de viagem, a gente viaja muito, né? Outra questão do RDV, como eu falei, questão de falar depende para tudo. Então são realidades que a maioria dos alunos vive e se identificam. Então traz essa interação para dentro do perfil, que eu acho que é bastante interessante também. E é uma certa forma de comunicar o agro, não só para quem é do agro, né? É uma certa forma da gente mostrar que nós não somos os vilões. excelente. O que ele trouxe é muito o que eu vejo também, porque às vezes a gente acha, fica com vergonha, a gente é intimidado, fala, não sei se eu posso, será que eu não vou passar vergonha aqui? Será que as pessoas vão gostar? Porque a gente tá naquele mundinho, naquela bolha. E o digital, as redes sociais, quebra fronteiras, né? E mostra
para muita gente, tem acesso, visibilidade em gente que não é da área, e a agronomia é muito ampla, tem gente que não vive essa realidade, que não tem noção, não tem conhecimento do que é o dia a dia de alguém que está na parte técnico-comercial. Às vezes é uma pessoa da pesquisa, uma pessoa que está no laboratório, ou está dentro do ambiente corporativo, não faz, até é do agro, mas não faz noção tem noção do que é essa vivência de quem está ali na ponta. E é muito legal levar, né, isso para todo mundo e expandir o que você falou, mostrar que a gente não é o vilão da história, que a gente até sofre um bocado, né? Mas é bem legal o que você faz. E a Silvia também tem essa pegada, né, Silvia? Você mostra a sua rotina e o que vocês dois fazem não é um personagem. Vocês não estão ali para mostrar como se fosse, assim, uma outra pessoa. É você sendo você. Então, eu queria que você trouxesse também, Silvia, um pouco da sua percepção dessa realidade que você vive nas redes sociais. Então, eu gosto muito, né, de postar minha rotina, e eu falo não só no agro, né, eu posto minha vida, todo o meu processo, muitas pessoas me seguem, eu posto meu processo pós-bariátrica, então acho muito legal, porque quando a gente está na internet, a gente tem o poder de poder influenciar outras pessoas, né? Porque quando a gente fala influenciar, claro que tem o bem e o mal, né? Muitas pessoas são influenciadas para fazer coisas ruins e a internet leva muito disso, mas tem muita coisa boa. Então, eu acho muito legal poder mostrar para as pessoas a realidade, né? Como que é a rotina, como é a rotina do agro. Eu posso muitas vezes, eu sou um mestre para atolar. E eu Passa aperto, perrengue. Mas assim, mas é uma realidade, acontece com muitas pessoas, né? Posto minha rotina de emagrecimento também, que é muito legal. Tem muitas, inclusive, agrônomas que falam comigo, né? Que assim, às vezes tem vontade também de ou fazer uma cirurgia, ou às vezes tentar focar mais na rotina saudável, só que diz que não consegue. Por quê? Porque nossa rotina é muito dinâmica, não tem uma estabilidade, né? Então, eu não consigo comer certinho, porque uma hora eu tô num lugar, eu não consigo carregar minha marmita, e eu achava também que era isso, a realidade não é. Então, acho até legal mostrar isso, né, para as pessoas, porque mostra que é possível, que nossa rotina a gente consegue se organizar. Então, assim, seja qual for o nicho que a pessoa está mostrando ali na rede social, eu acho que o ponto principal é levar a informação, poder inspirar pessoas, porque senão não faz sentido, né? A gente ficar gravando por gravar. Ô, Silvio, quantos quilos você perdeu? 52 até agora. Tinha duas. Tinha duas. Uma pessoa até agora. Perdeu, e é inspirador. Dizem que tem que falar eliminar, né? Eliminei, porque se perder, acha. Misericórdia, eu não quero achar nunca mais. Eliminou. E é outra pessoa. E é muito legal você trazer isso com autenticidade, você mostra uma coisa com responsabilidade também, para quem usa, né, as ferramentas digitais. Tem que ter responsabilidade, porque o ponto que você trouxe, você está influenciando pessoas, muita gente tendo acesso ali, e aí tem gente que usa pro bem, né, e tem gente que não usa. Então, é admirável o que vocês fazem na rede social e no trabalho, no dia a dia. É legal ver gente que é de verdade, né? Conecta muito mais. A gente gosta de ver aquilo que a gente se identifica, a gente se conecta, a gente vê que tem fundamento, que não é algo ensaiado. Não é isso? Demais da conta. E eu trago outra realidade que a gente viveu até, Camila. Antes do plantio ali, a gente foi fazer um treinamento, né, junto com a Cereal Ouro. E aí, quando eu cheguei, eu tinha recém entrado na área comercial e a Camila olhou pra minha cara e falou assim, acho que eu te conheço de algum lugar. Aí ficou olhando, aí meu gestor, né, pegou e falou, é do Instagram, então já criou uma conexão ali, a gente começou a se conectar, já começou a ver questão de conteúdo, a falar de negócio, né, que a gente apresentou um pouco do nosso portfólio, então já é uma interação bacana. Com certeza, tá vendo? Sabia que eu já tinha visto. Era de algum vídeo que eu tinha rido na internet, pode ter certeza. Muito bom. E é isso, aí vai conectando diferentes nichos também. É produtor, é agrônomo, é gente que não é do agro. A Silvia trazendo a rotina de emagrecimento, aí fala, mas
não tinha que ser só do agro. Não, a Silvia é uma só. Ela vive tudo isso. Ela vive o trabalho, ela vive a rotina de emagrecimento, os cuidados, a autoestima. Adoro. Ela, para mim, é influência de autoestima. Eu adoro quando ela coloca lá, toda produzida, se sentindo bem. Eu falo que mulher confiante. Isso traz pra gente uma conexão, uma identidade e faz com que a gente seja influenciada de alguma forma positivamente com isso. Parabéns para vocês dois. Obrigada. Pela coragem de se expor, porque não é fácil também, né? Eu falo por mim mesma, eu morro de vergonha, me importo muito com a opinião alheia. E a pessoa que decide tomar esse caminho, ela tem que dar um pouco de significado menor para isso, né? Falar que é difícil, às vezes, ignorar 100%, não é? É verdade. E quando eu comecei a me posicionar, né, eu sabia que ia ser difícil, a gente recebe também muita crítica, né? Elogios também, bastante, mas muita crítica também. E a questão de público que você falou aí é verdade. Hoje, dentro do meu perfil mesmo, eu consegui agregar um público muito diversificado. Então, tem desde pessoas que estão no ensino médio ainda, alguns estudantes, gente que está entrando na faculdade, está na faculdade, agrônomos recém-formados, com experiência, produtor, gerentes. Então, tem muita gente que me acompanha num cenário muito diferente. Então, traz um pouco da realidade, tentando linkar, ajudar. Vamos supor, o pessoal que está de baixo, ver o pessoal que está mais em cima aí como referência e traz essa conexão, ele juntando todo mundo para a gente criar justamente essa questão de relacionamento, a questão de conexão. E como vocês falaram, a questão de influenciar é bacana demais, não sabia, né? Hoje tem gente que manda mensagem, pergunta uma coisa ou outra, quando a gente ajuda ali, o pessoal agradece, é gratificante demais, né? A gente trazer, e igual eu falei, trazer o que a gente vive e transmitir a verdade, né? Comunicar o agro. Muito bom. Você tem as suas referências profissionais que você fala aí? Os primos, né, para mim, sem dúvida, são os maiores. O João, o seu Eduardo, me inspiro muito neles. Tem o Pimentinha também, o Bacheiro Velho, o Jean Gerente, que hoje eu consigo conversar com ele, a gente troca algumas ideias. Tem o pessoal do Sul também, que eu tenho uma conexão muito grande, muito forte. E tem algumas referências profissionais também no setor de pesquisa, né? Tem o Agro Carregal, eu vejo algumas palestras dele, assisto muitos vídeos dele. Tem o Fernando Godinho também, que para mim é um excelente profissional, nematologista. E a gente tem conversado muito, né? Tem me dado muita oportunidade de conhecimento. Então, tá próximo dessas pessoas. Tem o Cleiton Sterling também, da BASF, que é um melhorista. E são pessoas que me inspiram, né? A gente acompanha ali o próprio Diego, que é meu gestor hoje, e me ensina bastante. Eu costumo falar que a gente tem que ser curioso para coisas boas. Então, tem que estar no pé dessas pessoas, tem que perguntar mesmo. São experiências, como é que eu posso falar? São pessoas que eu me inspiro bastante, então eu quero estar próximo. E aí eu acompanho bastante, vejo o que o pessoal fazem, vejo o tipo de conteúdo e aprendo também um pouco, né? Trazer essa parte de conhecimento para mim. Então a gente vê que as redes sociais é uma ferramenta também de adquirir conhecimento, né? Da gente estar aprendendo para poder passar isso para o público, para as pessoas que assistem vocês com responsabilidade. E eu vejo que vocês dois usam hoje a rede social com mais estratégia. Vocês têm uma consultoria, uma pessoa que ajuda vocês nisso? O Camilo, hoje, igual você falou, a gente faz um posicionamento estratégico, né? Hoje eu tenho a Cássia Ramos como mentora, inclusive a Silvia entrou recentemente para a mentoria Sim. também, é uma excelente profissional, tem ajudado bastante, então a gente pega alguns ganchos, algumas ideias de conteúdo, estratégia de postagem, justamente pensando no crescimento. E aí ela tem ajudado demais da conta, é uma profissional incrível e hoje virou amiga minha, né? E a Silvia tá seguindo o mesmo caminho, Que legal. e a gente vai seguindo, porque, igual eu falei, ela é mentora exclusiva do agro, né? Então ela faz essa parte aí de mentoria pensando em profissionais do agro. Então ela trabalha com muitos influenciadores a nível Brasil. Show de bola. Isso aí. O que eu vejo, assim, que as tecnologias vão avançando e funciona da mesma forma no agro. A cada dia a gente tem coisa nova, seja tecnologia em semente, em biotecnologia, em insumo, também no digital. E a gente tem que usar, né, essas inovações a nosso favor, para o nosso negócio e agregar isso para a gente estar acessando mais pessoas, levando conhecimento e informação de qualidade, com responsabilidade para mais pessoas, né?
E aí, nessa linha, eu queria que vocês trouxessem como vocês veem o futuro e passassem uma mensagem aí final, a gente já está encerrando, para quem está nos assistindo. Como vocês imaginam, né, vocês como profissionais, pessoas que usam a influência, as redes sociais, como vocês imaginam o futuro de vocês? Silva, Rocha, aí que você tá meio parado, mano. Ó. Eu me imagino brilhando cada vez mais. Isso mesmo, uma estrela. Não, mas assim, eu acho que as redes sociais veio para ajudar, né? Eu pretendo continuar, né? Cada vez mais poder eh, me me profissionalizar nisso também, porque não é apenas postar. Tem muitas pessoas que acham que é só gravar um vídeo e postar. Não, mas igual o Cabral falou da mentoria, eu também estou agora na mentoria da Cássia. Eu acho que é muito importante a gente levar como uma ferramenta de trabalho também, até porque tem muitas pessoas que vivem disso, só disso. Os primos agros é um exemplo. Eles trabalhavam antes, né? E aí depois que eles explodiram, eles passaram a gravar Mas vídeos. eles são produtores também, né? Isso, mas assim, tem muitos profissionais que hoje em dia eles trabalham com a criação de conteúdos digitais. E tem pessoas que não vê que a criação de conteúdo digital é um trabalho, e é um trabalho, Sim. né? Muito importante. Então, assim, eu me vejo crescendo na minha área profissional, aprendendo a cada dia. Eu acho que todo dia a gente pode melhorar, aprender com os erros, se aperfeiçoar. E assim também no digital, né? E uma mensagem que eu quero deixar é sobre medo, né? Que as pessoas não deixem com que o medo trave em suas vidas. Porque se eu tivesse deixado com que o medo travasse minha vida, eu não estaria aqui neste momento. Então, é muito importante, né? No nosso profissional, a gente tem muitos desafios a todos os momentos. Igual eu falei, as mulheres têm muitos desafios no agro, mas é muito importante encarar e tentar. O máximo que pode acontecer é não dar certo. E tudo bem. De primeira, né, Silvia? De primeira, não, mas assim, a gente tem que realmente enfrentar, né, os nossos medos internos, porque muita coisa que a gente tem medo nem acontece. Então, assim, enfrente o medo e faça o que eu sempre faço, né, que é enfrentar, e as coisas vão fluindo como tem fluído na minha vida. Bom, Eu vou trazer uma frase aqui que eu vi essa semana, né, e me marcou bastante, que é sonhe sem medo e viva sem limites. Eu acho que o que eu vivo hoje, a realidade que eu vivo hoje, não foi pensada lá atrás, não era uma realidade sonhada por mim. E aí tá fazendo o que a gente tem mostrado hoje, uma realidade totalmente do que eu vivia, né, de onde eu saí para onde eu tô. Então acho que é bacana demais. E essa questão aí de conhecimento, eu acho que é importante demais da conta. A faculdade, da parte técnica, basta, cabe a nós, né, buscar a parte prática, a experiência, essa questão também de comunicação, de desenvolvimento pessoal, profissional, porque eu acho que é importante demais até para o nosso setor, né? A gente conseguir se comunicar bem, a gente conseguir demonstrar, transmitir o conhecimento de certa forma. E isso acho que é o mais importante. E essa questão de sonhar alto, tem que sonhar alto mesmo, a gente tem que pensar em coisas grandes. Eu brinco que o que a gente está vivendo hoje, quem sabe lá no futuro o que, que vai ser, né? Pode ser algo pequeno, então, mas é uma realidade muito bacana. E aí é dessa forma que eu quero encerrar, né? Comunicando o agro de uma certa forma, mostrando a realidade, trazendo essa realidade não só para pessoas que estão no setor, mas para pessoas que estão fora do setor também, entender o que a gente vive e transmitir que nós não somos os vilões da história, né? E trazer como o nosso setor influencia a nível mundial. maravilhoso. Vocês dois, assim, são realmente inspirações. Acho que eu posso falar porque eu convivo um pouco próxima de vocês, vejo vocês no dia a dia, tanto pessoalmente como profissionalmente. Vocês são pessoas inspiradoras, viu? E que continuem seguindo. Eu vejo a exposição realmente como um ato de coragem. Não é todo mundo que tem essa coragem de se expor, e o que vocês fazem eleva o nível do agro, as pessoas começam a admirar o setor, que é um setor tão importante, tão rico, e que vocês continuem fazendo brilhantemente o que vocês fazem. Obrigado, Camila. E pedir pro pessoal seguir a gente lá, né? Nas redes Isso aí. sociais, agro.cabral_. Fala isso aí, Silvio. Silvia Cristef.
Aí, ó. Segue a gente lá, acompanha a nossa rotina, o dia a dia, que a gente vai trazer muita coisa boa aí pra vocês. Isso aí. E É Camila, isso eu quero aí. agradecer, né, a oportunidade, esse momento, agradecer a você pelo convite, agradecer a Cereal Ouro, a Neogen também, que é nosso grande parceiro aí, que é um momento muito enriquecedor, né? A gente poder compartilhar um pouco da nossa rotina, isso é muito importante. Tem muitas pessoas que acabam se inspirando nisso também, e para nós é uma forma de desenvolvimento também, né? Justamente. Esses dois já estão voando, cada dia mais, estão se desenvolvendo. Cada batalha é um desenvolvimento, e todo dia é um monte de batalha, né? Então, é um desafio atrás do outro, né? É isso Mas é aí. bom. É isso aí, toma o café e dá Toma teu dá seus café e dá pulos. teus pulos. É isso aí. Bolei tudo, mas é isso aí. Aí, E para o pessoal que está nos ouvindo, fica o convite. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que gostam do agro, que queiram conhecer um pouquinho mais da rotina dos agrônomos aí de campo, que está junto com o produtor, junto com o time comercial. Fica o convite e até o próximo episódio. Obrigada.